Boa noite, gente! Tô muito animada. Hoje a gente vai falar sobre um tema que sempre tocou profundamente o meu coração, que é sobre compostagem. Que na verdade é a gente completar o ciclo, né? É a gente entender que não existe lixo, porque não tem como ir fora se o planeta é só um. Como é que a gente vai colocar as coisas fora? Então, bem-vindos, vão chegando, boa noite a todos. E a gente tem um convidado muito especial, muito querido pra mim, que é o professor Germano. E a gente já conversou sobre isso, quem me acompanha no YouTube sabe, que tem um vídeo sobre compostagem, que é compostagem de preguiçoso ou método laje de compostagem. E a gente vai falar sobre isso, sobre esse método e sobre o quão incrível é esse processo da gente transformar algo que a gente pode chamar como lixo orgânico, mas que na verdade é um resíduo super potente que a gente pode transformar em adubo para as nossas plantas. Então, bem-vindos, bem-vindos, vão chegando. Boa noite a todos. Esperando que o Germano entrar aqui na live para conversar com a gente. Nosso convidado especial demais. Esperei tanto essa dupla. Deixa eu ver aqui. Que eu também tô aprendendo a usar isso, tá, gente? Deixa eu achar. Ver se eu consigo chamar ele por aqui. Fiquem aí. Aguardem. Vai dar certo. Ah, gente, olha só, e também se vocês tiverem perguntas, eu sempre gosto da gente fazer uma coisa mais interativa. Então, se vocês tiverem perguntas sobre, vocês podem ir mandando no chat. E, e é isso. Ah, achei. Ah, pronto. Eu mandei o convite, agora é só ele aceitar. Boa noite para quem tá chegando agora. É bom que dá mais tempo de vocês irem chegando, né? E aí, me contem aí no chat se vocês fazem compostagem, como é que é? Vocês moram em apartamento, vocês fazem compostagem em caixa, vocês fazem compostagem aonde? Vão me contando aí, enquanto o Germano não entra aqui na live com a gente. Gente, que alegria, todo mundo aqui, olha só, 82 pessoas aqui. Então, vocês não acham incrível isso? Eu acho simplesmente maravilhoso. Ué, aqui diz que o Germano não tá conseguindo entrar na live. Vamos ver. Conheci o seu canal procurando sobre compostagem, desde então continuei seguindo. É um dos temas que eu gosto muito também, porque a gente fala só de planta, só que na verdade a gente precisa falar do nosso resíduo, né? Porque a gente gera alguma coisa, a gente não tá aqui por nada. É, tem grilinhos cantando no fundo. A gente tem que se fazer responsável pelo que a gente gera também. A gente cozinha e sobra cascas, a gente gera também esse lixo e a gente é responsável pelo que a gente faz com ele, né? E mais que isso, a gente pode transformar ele numa coisa muito benéfica. Então, é super importante a gente fazer esse processo. Gente, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Gente, essa compostagem de preguiçoso é maravilhoso, né? Eu trabalhava num projeto em que eu cuidava da parte de agroecologia do projeto todo.
Então, a parte de compostagem também envolvia. Tinha uma escola com 20, 30 crianças, mas todo o lixo orgânico das famílias, a gente fazia esse convite para que... A gente fazia esse convite para que... Vou tentar convidar o Germano mesmo. Vamos ver. Que a gente fazia esse convite para que as famílias também trouxessem o lixo orgânico. Então a gente tinha um monte de lixo orgânico, todo o lixo doméstico, resíduo orgânico doméstico produzido por essas famílias, por toda essa comunidade formada. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo Estou me bom? ajeitando aqui, né, Érica? E aí, gente, esse é o Tudo Germano, bom. um querido. Boa noite. Que prazer te receber aqui. Estou muito feliz. Obrigado, Érica. Eu também estou muito feliz, né? Faz tempo que a gente não conversa, né? Nossa, muito tempo, fazem anos que a gente não conversa. Mas desde que a gente começou a falar sobre isso, eu juro, tocou em algum lugar muito profundo em mim. Essa questão da compostagem já me despertava muito interesse. Mas esse método com que você tem é, tipo, sensacional, é revolucionário. E eu tô muito feliz de O ter esse método que, espaço para falar sobre. o método que você divulgou como preguiçoso. É, eu adoro, porque ele é muito. Porque normalmente a gente tem essa ideia de que compostagem é complicado, é difícil e Ah, sabe? E esse método é tão incrível. Enfim, queria que você se apresentasse, contasse sua história. Bom, meu nome é Germano, né? Quase todo mundo chama aí de professor Germano, né? Sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, aqui na cidade de Lages, né? No departamento de agronomia, né? E eu venho trabalhando aí, eu sou professor da área de horticultura, de agroecologia, de sistemas agroflorestais, né? E de uns 10 anos para cá eu comecei a trabalhar assim profissionalmente aquilo que a gente já vinha fazendo assim desde criança, né, de forma amadora, que é a compostagem, né, dessa eu nem vou dizer compostagem, né, Érica? Eu vou dizer assim, essa reciclagem de matéria orgânica, né? Porque a gente cada dia inventa uma coisa diferente, faz um pouco diferente, não tem assim um um pacote para fazer isso aí, né? E a prioridade é fazer de uma forma, como você disse, que seja cada vez mais fácil, mais tranquila, né? Com O certeza. método que a gente criou aqui, né, que a gente vai falar sobre ele, eu nem digo muito assim que é um método de compostagem, sabe? Hum, Eu acho que é muito mais uma ferramenta de aprendizado até para desmistificar a compostagem, né? Porque a gente não fala naquelas coisas que a gente vê nas aulas, né, nos tutoriais de compostagem. Eu não falo de relação CN, eu não falo de termofilia, não falo de pH, de acidez, eu não falo de nada sim. disso, porque as Uhum. pessoas ficam apavoradas com esse negócio aí, né? Então a Exato. gente vai de uma forma muito mais tranquila, né? A gente vai falar que a compostagem só tem duas regras, né? Ou melhor, a reciclagem da matéria orgânica, qualquer que ela seja, ela tem só duas regras. E eu acho que são duas coisas assim tão intimamente ligadas ao pensamento, ao comportamento humano, que a maioria das pessoas que aprende, elas acabam virando professores, sabe? Acabam virando divulgadores, né? Estimuladores, né? De Com família, certeza. vizinhança. E é por isso que o projeto, né? É um dos motivos, né? Pelo qual o nosso projeto está dando uns resultados tão bons aqui, né? Graças a Deus, né? Com certeza. Era o que eu estava contando para eles antes de você entrar, que nesse projeto em que eu trabalhava, aconteceu esse processo também, porque era uma Uhum. escola onde o lixo produzido pela escola, das crianças, afins, e mais as famílias que eram pais e avós dessas crianças, traziam todo esse resíduo para a escola. E é a Opa. mesma coisa que você faz, né? Esse projeto com as escolas. Então, todo o resíduo, seja qualquer. Porque a gente tem essa distinção, né? Do que pode e o que não pode ir para Uhum. composteira. E lá vinha tudo, todo o resíduo orgânico vinha para a escola e a gente produzia mais comida com isso. Inspirado nesse método, né? Isso foi quando a gente começou a pensar nisso lá, uns 10 anos atrás, ou até mais tempo do que isso, né? Isso aí foi uma das primeiras coisas que eu considerei, né? A gente tem que fazer uma coisa que porque a ideia era justamente trabalhar em escolas, né, inicialmente, né? Uhum, E ali, além de ser uma coisa fácil para a escola, para os professores, para os alunos, funcionários, tinha que ser uma coisa que resolvesse completamente a questão do lixo orgânico, né? Ou seja, tudo que pode compostar, que pode apodrecer, que é matéria orgânica, né? Tem que ir para o método, né? Porque senão
Aí a gente não podia nem botar o título do nosso projeto, que se chama Lixo Orgânico Zero, né? Zero, E é claro, é zero isso. mesmo. Ele É não isso. é 1, 2, 5%, ele é zero, né? Então, assim, tudo que sai de uma cozinha, tudo que pode ser compostado, realmente, né, no nosso método vai tudo. Vai até o osso de frango, Carne, vai gordura, tudo, né? carne, gorduras, não, vai tudo, né, Sim. Érica? Não tem frescura com a compostagem, né? Tem que colocar, porque é uma forma assim, né? Tu trabalha mais nessa área de produção de alimentos saudáveis, né? Sustentáveis, né? Sim. Mas a nossa prioridade aqui é mostrar claramente que o lixo orgânico ele é uma opção do ser humano, né? Ele não é uma necessidade, né? E ele pode resolver tudo isso, diferente de outros resíduos sólidos, né? Que você precisa de um reciclador, de um transporte, né? Precisa de uma logística mínima, né? Para isso Sim. chegar de novo na indústria, né? O orgânico não. O orgânico a gente resolve tudo em casa, e ali alguns metros da porta da cozinha, né? Com Ou dentro certeza. de casa mesmo, né? Porque a quantidade de gente que está fazendo em apartamento também tem muita, muita consulta para fazer em apartamento. Impressionante isso. É que é isso, né? As pessoas se encontram na cidade e aí? O que que faz com esse lixo? Coloca numa sacolinha de plástico e joga na rua? Pra mim é um E aí completo some, né? absurdo Faz fazer isso, né? É, mágico, some, né? vai fora. Era o que eu tava falando antes. Como assim fora? Não tem fora. Tipo, a Não única tem, coisa que não tem. atrapalha é o sistema de coleta da cidade. Ah, quero dar uma brecha, pessoal. Quem tiver perguntas pode fazer no chat que a gente vai respondendo, tá? Isso. Uhum. E aí é isso, tipo, porque eu lembro que isso me impactou muito, do quanto quando a gente mistura o resíduo orgânico com o seco, a gente atrapalha os dois processos. A gente perde o resíduo orgânico, que poderia virar adubo para as plantas, e a gente Uhum. atrapalha o sistema de reciclagem. A gente atrapalha todo o processo de reciclagem porque fica inviável fazer. Então, Isso. então nas grandes É, cidades, em todas as cidades, na verdade, isso é um problema muito sério. esse aí é o primeiro conceito da reciclagem de materiais orgânicos de origem urbana, né, Érica? Assim, ó, todo esse material que a gente nem chama de resíduos, tá? A gente chama de sobras orgânicas, né? Quando a gente fala assim de folha, grama, restos de jardinagem, de poda e outros, a gente até chama de resíduos orgânicos, mas o que sai de uma cozinha a gente chama de sobras orgânicas, né? Então todo esse material ele tem um ciclo muito específico, né? E que a gente deturpou ele nas últimas décadas, né? Uhum. As pessoas da noite para o dia, elas simplesmente desaprenderam de que esse material está dentro do que a gente chama de ciclo do alimento humano, e não ciclo de resíduo. Por isso que a gente mudou o nome de resíduo para sobra orgânica, né? A Uhum. sobra é um termo que está relacionado assim com a abundância, né? A gente se Sim, alimenta, né? Adquire o alimento ou cultiva e sempre sobra alguma coisa porque a gente se alimentou o suficiente, né? A claro. sobra tem essa característica. Sim, faz Então todo você pega sentido. essa sobra orgânica que foi do teu alimento, né? Do alimento humano. Aí você leva ali para um cantinho, alguns metros da tua cozinha, ou numa varanda, numa lavanderia mesmo, ou num balde, né? E agora você vai alimentar o solo, né? Se for num quintal, né? Com certeza. E é muito rápido esse processo, é coisa de 15, 20 dias. Aí, quando você alimentou esse solo, o que você faz agora? Você coloca uma planta em cima, né? Você vai botar um pé de alface lá. Então agora o solo vai alimentar a planta, né? E daqui a 30 dias você colhe o pé de alface e ele volta para a cozinha e alimenta o ser humano. Então, é um alimento humano que a sobra alimenta o solo alimenta a planta alimenta o ser humano. Então, ele é uma coisa muito próxima do ser humano sob todos os aspectos, inclusive na distância física, né? Esse é um dos motivos pelo qual a gente não é favorável, ou na grande maioria dos casos, nós não somos favoráveis à coleta seletiva de sobras orgânicas, né? Aquilo que o pessoal chama nas cidades de lixo orgânico, né? Sim. Porque ele sai desse ciclo, ele foge, você leva lá longe, né? Não é a pessoa que composta, ela não participa da compostagem. E isso tem uma diferença enorme, né? Então, eu vejo várias cidades aí, a gente vê na internet, fazendo propaganda, né? As prefeituras compraram um caminhão novo, lá pagaram 300, 400 mil num caminhão daquele, né? E aí começa a coletar em condomínios, né? Olha, a experiência que a gente tem, assim, é que eu acho que no mínimo 80, 90% de toda a sobra orgânica de uma cidade, ela pode ser compostada a menos de 50 metros onde ela é gerada, sendo carregada por baldinho, não precisa colocar dentro de um veículo, né? E se for para colocar, são por distâncias muito pequenas, não precisa ter um grande pátio de compostagem, de coleta municipal. Pega um terreno baldio e vão fazer uma horta legal lá no nosso método, que, Sim. olha, um terreno baldio a
a gente pode colocar 180 mil quilos por ano no lote Nossa, urbano, que loucura. pela legislação vigente, e não precisa nem de licenciamento ambiental mais, né? São Paulo já é assim, aqui em Santa Catarina é assim, né? Sim, Então, tem tantas saídas para isso, né? Se você está num condomínio, né? E aí a prefeitura faz a notícia, né? Eu falo isso porque recentemente a gente teve essas discussões aqui, né? Vamos começar semana que vem coleta seletiva de lixo orgânico, né? Aí as pessoas são pegas assim de surpresa, né? Mesmo que tenha propaganda na televisão e tal. E se não fizer, vai ser multado. Então, assim, ó, você vai direcionar assim a sensação, o aspecto cultural da sobra orgânica por uma coisa negativa, sabe? exato, exato. E vai sair caro isso, porque uma coleta seletiva sempre é mais cara do que uma coleta normal de lixo, né? Com certeza. Agora, da forma como a gente faz aqui, que a gente ensina as pessoas a compostar por conta própria e a adesão é muito alta, as pessoas ficam empolgadas, né? A gente ensina Claro, crianças de 4 anos de idade, 5 anos a compostar. Essas crianças que ganharam uma cartilinha desse tamanho assim, que abre assim, sabe? Tá lá, como é que faz o negócio? Elas ensinam os pais a fazer. Nossa, olha, exato. a gente tem depoimentos de mães e pais, quer ver mães, né? Sim, extremamente orgulhosa porque a filha dela de 5, 6 anos de idade ensinou o pai e a mãe a compostar e hoje estão compostando por causa de uma criança de 5 anos. Então, como que um adulto vai me dar a desculpa de que compostar é uma coisa difícil se uma criança de 5 anos está ensinando a compostar? Não só Com aprendeu. certeza. Ó, nós temos assim ó, dezenas de relatos aqui na cidade, né, desse tipo de coisa. E a criança não só ensina, né, ela exige que o pai e a mãe compostem, né? E, Com certeza. e, e como nós estamos aí há muitos anos nas escolas, né, principalmente na pré-escola, pegando esse pessoal aí eu diria de 4 até 12 anos de idade, né? O nível de compostagem está muito alto nas cidades, né? Nós temos hoje o índice de lixo orgânico no aterro sanitário mais baixo do país, né? Nós estamos em Uau, não primeiro lugar em sabia, tudo. não sabia. Então, é uma Eu sei cidade de que Lages, tem. assim, pelo que a gente sabe, nós estamos com o índice mais baixo do país. Ele é 60% abaixo da média nacional. Uou, e isso tudo a partir desse movimento que você está criando do lixo orgânico zero, né? Sim. Que Quando máximo. a gente Que começou aqui a cidade, lá em 2010, 2011, a gente tinha aqui índice de 55% a 60% de lixo orgânico. Hoje nós temos 21%. nossa, 21%. que Os recicláveis revolução. estão com, os recicláveis estão com 23%, né? Sim. E o rejeito, que é o lixo mesmo, o nosso aterro sanitário, tem 56% na Nossa. última gravimetria. A Aham, média aham. nacional não chega a 20%, né? Então, assim, ó, nós não temos um caminhão coletando lixo orgânico, nós não temos um pátio grande de compostagem, é tudo espalhado na cidade inteira. Nós devemos ter aí, olha, centenas, talvez. Eu acho que nós estamos na casa de milhares de pontos de compostagem aqui na cidade, que a gente nem sabe, né? Trabalho de Porque formiguinha mesmo, né? e as pessoas, né, é uma formiguinha que multiplica, né? Porque as pessoas gostam, do jeito que elas aprendem, elas assim, elas quebram uma barreira assim cultural tão grande que elas fazem questão de dizer para todo mundo: olha, Érica, é fácil compostar, faz na tua casa, é simples. É Então isso. aquela coisa começa pela criança, né, geralmente. Então vai o pai e a mãe. Aí já entra o vô e a avó. Aí já daqui a pouco a visita do padrinho e da madrinha já vai lá para a aula lá né? Aí daqui a pouco começa a vizinhança, né? Aí o local de trabalho do pai, da mãe, né? E vai, a coisa não para, sabe? Com E certeza. então quantas pessoas já chegaram para mim? Professor, o senhor trabalha com compostagem? Eu trabalho lá na universidade. Eu aprendi a fazer em casa. O senhor sabia que tem um programa? Sabia, sim, eu sou da coordenação do programa. Pois é. É, aí a coisa chega assim, dá a volta e chega lá pelo outro lado. Aí que é legal, né? Daí tu vê que a coisa realmente está se difundindo, né? Com certeza. Que máximo. Eu fico muito feliz da gente poder levar isso para mais gente mesmo. Porque é um processo, o método Lages de compostagem é um processo tão simples de ser feito, tão eficiente, para mim é totalmente revolucionário. Tem uma pergunta aqui que eu acho que seria legal de você responder, que é uma coisa mais prática, que é em relação a. O Rodolfo perguntou: esse método de compostagem também tem que subir a temperatura igual em leiras? Não. Esse é Rodolfo, assim, ó, para a gente conseguir termofilia, a gente tem que ter basicamente duas coisas, né? A gente tem que ter um volume mínimo de sobras orgânicas para você alimentar com uma certa frequência essa pilha, vamos dizer assim, né,
de compostagem e você tem que ter um nível muito bom de oxigenação, né? As duas conjuntamente fazem a termofilia. E quando a gente está tratando de pequeno gerador, o nosso projeto ele é 90% voltado para pequenos geradores. Quem é um pequeno gerador? É a sua casa, minha casa, a escola lá onde a gente estuda, onde estão os nossos filhos, os pequenos comércios, bares, restaurantes aí, pessoal aí que produz até 20, 30 quilos por dia, né? Nessa faixa aí a gente pode considerar pequeno gerador, né? Uma família brasileira produz em média uns 200 e poucos quilos por ano, então quer dizer, em média não chega nem a 1 quilo de sobras orgânicas, tá? Por família? Então, por família deve estar mais ou menos isso. Por dia? Ah. Por habitante, é só fazer a conta, né? Nós temos 220 milhões de habitantes e dá mais ou menos dá próximo um pouco menos de 40 milhões de toneladas, né? Então, se tu dividir um por outro, você vai precisar aí mais ou menos de umas 5 a 6 pessoas, umas 5 pessoas, para fazer 1 quilo por dia. Aí uma família média nossa tem aí de 3 a 4, então vai dar alguma coisa, 700, 800 gramas, né? Então, nessa quantidade, Rodolfo, não é tão simples você fazer termofilia. Se você fizer uma caixinha fechada, botar um caninho de PVC e ligar uma bombinha ali, você mesmo bombar umas 2, 3 vezes por dia, você até consegue. Por que eu não faço isso? Por 2 motivos, né? Primeiro que a gente precisa de um sistema, vou dar ênfase o tempo todo aqui, né? Como a Erika falou no início, né? Tem que ser muito fácil, senão as pessoas não aderem. Tem que ser simples. A forma daquilo fazer tem que ser uma coisa assim que vai te ocupar alguns minutos, que não vai ser pesado, vai ser leve, você não vai se incomodar com cheiro, com inseto, com aparência de lixo, nada disso, sabe? Então, um balde, uma caixa plástica qualquer, você já faz, entendeu? Então, se eu começar a acrescentar coisas, vai melhorar a compostagem. Mas eu começo a limitar a participação das pessoas, né? Eu tenho um colega que trabalhava numa grande empresa aqui, e eles tinham muito desses baldes de 20, 30 litros, né? Brancos, assim. Sim. Porque eles importavam muito material ali de alimentos e outros. E aí, depois que ele aprendeu com a gente, alguém chegava e dizia assim, mas eu não tenho espaço para compostar. Ele pegava um balde e fazia bem assim, tá aqui, agora você tem. Pode botar todo isso. Olha, o Fábio, ele era gerente aqui da Ambev, né? Da Sim. área de resíduos ali. Nossa, o Fábio, ele conta umas histórias muito bacanas nesse sentido aí, sabe? Então, assim, tem que ser assim simples, entendeu? Quando as pessoas me perguntam, por exemplo, se o Rodolfo quiser fazer, eu quero fazer um balde, mas eu quero que a temperatura chegue lá a 50 graus. Vamos fazer uma experiência aí, Rodolfo. Por falar nisso, viu, Érica? Pode deixar meu WhatsApp disponível aí, quem quiser conversar comigo depois, pode entrar em contato direto Cuidado, tem muita gente que vai te chamar. Érica, o que eu acho entre melhor... oficinas e lives do ano passado para cá, eu já estou chegando umas 200, viu? 150, 200 por aí. E eu sempre coloco lá, não tem problema não. Pode colocar que, né, é melhor ter gente demais aí que eu nem dou conta de responder do que, né, mas a gente faz o possível. O que eu acho que talvez funcione melhor é mandar o pessoal seguir a Lixo Orgânico Zero, que é o perfil que está marcado lá no nosso post, e a partir de lá, porque senão se deixar o seu WhatsApp, vão te encher muito saco. Não tem problema, Erika. Não tem problema. Beleza, não te preocupa não, isso aí... Vai ter mais umas 10, 20 ou 30 pessoas ali, a gente atende, manda um áudio para cada um, grava ali 30 segundos, 1 minuto cada um, não tem problema. Eu trabalho numa universidade pública e gratuita, né? Universidade do Estado de Santa Catarina, né? Então, assim, faz parte do meu trabalho, né? Estender, né? Projeto de extensão que a gente tem, né? Estender esse conhecimento o máximo possível. Então, qualquer espaço que der para a gente está se colocando à disposição, né, Erika? Com certeza. Eu fico super feliz por isso. Aí, né? Com certeza. Se aparecer gente demais, melhor ainda, né? A maioria das vezes a gente tem gente de menos, né? Se tiver demais, é melhor ainda. Perfeito. Eu fico muito feliz. A gente atender todo mundo com calma, né? Eu fico muito feliz da gente estar tendo esse espaço para isso mesmo. E assim, Erika, olha, dá para fazer, mas a gente sempre vai pelo mais simples, né? E o principal objetivo, né, assim, para complementar, eu falei 2 motivos. O primeiro é a simplicidade. O segundo é que o nosso principal objetivo tá no título do nosso projeto, né, que é Projeto Lixo Orgânico Zero em Lages, Santa Catarina, né? O principal objetivo é a eliminação
daquilo que a gente conhece historicamente como lixo orgânico, e que nós chamamos de sobras orgânicas, né? Então, se a tua prioridade é eliminar isso, não dá para ter a prioridade de produzir um bom composto, né? Que um bom composto, ele tem que ter, eu diria, no mínimo 60, 70 dias para você ter um composto com humus, né, Érica? Assim, aquela Sim, coisa bem. preta, polenta que as minhocas produzem. Eu acho que eu tenho aqui composteira assim desse tipo aqui em casa, né, no quintal. Eu preciso de no mínimo uns 2 a 3 meses, né, para fazer um bom composto. E os que eu faço ali eu deixo 4, 5 meses porque enche de minhoca, né? Eu composto ali uns 2.000, 2.500 quilos por ano ali no Nossa. quintal, né? Então precisa de tempo, né? E se a gente colocar esse fator no nosso projeto, já vai ter gente que não Limita, vai fazer, entendeu? É mais uma claro. dificuldade. Então a nossa compostagem ela fica pronta em 15, 20 dias, né? E aí você já planta em cima e toca a ficha, não se E preocupa as mais com plantas isso, né? completam o processo e pronto, né? E as plantas, né? Elas crescem, né? A gente planta em cima da compostagem. Esse foi uma das grandes jogadas, né, Érica? A gente É, juntou isso é a sensacional. horta, o canteiro, né, com a compostagem. Então, a compostagem é o canteiro, né? E isso aí foi. Não, isso é Isso aí a gente revolucionário. vinha fazendo em casa desde criança, isso eu nunca tinha me tocado, né, da importância disso. E um dia, disse, não, vou sistematizar esse troço aí. Daí eu comecei a fazer umas coisinhas mais caprichadas, né, no meu laboratório, né, que é os canteiros aqui atrás da minha cozinha, né? E deu certo e, nossa, fomos lá nas escolas, gostaram, e a coisa começou a espalhar e não parou mais, né? Não, é simples e genial, porque é simplesmente o composto todo da casa, as sobras do lixo orgânico, das cascas e tudo isso, no canteiro, você cobre com resíduo seco e pronto. Depois planta Está por cima, pronto. depois de 15 Né? dias. É muito É, simples. a gente faz A uns única, furos ali para oxigenar, né? isso, Só a única isso mesmo, né? manutenção é isso. Tem uma pergunta aqui que eu recebo muito, que é sobre como evitar baratas, ratos e moscas. Essa eu recebo Olha, sempre. barata nós não temos aqui em Lages, né? Não, não existe, né? Moscas, insetos, assim, voadores, de um modo geral, associados a lixo, tem várias formas de evitar. Se você oxigena bem, não precisa nem de... Se tiver termofilia, você resolve tudo isso aí, né? É mais fácil, né? Mas se Sim. você oxigena bem, você já evita problema de moscas, né? O que é mais difícil de evitar são as drosófilas, aquela mosquinha que você tem, né? Todo mundo tem na cozinha, na banana madura ali, a hora que você tira a banana, né? Porque a drosófila ela se alimenta da levedura, que inicia o processo de apodrecimento de tudo que a gente conhece. Então é muito rápido, a levedura ali ela aparece num dia. Então a drosófila no mesmo dia já está ali e ela se multiplica muito rápido também, né? Então a Sim. drosófila não tem problema sanitário nenhum, né? Mas assim, se a gente pegar uma compostagem em andamento e misturar com as sobras orgânicas, uma compostagem recente, Uhum. você evita, porque naquela compostagem em andamento tem substâncias que são repelentes de insetos. Então essa é a primeira coisa, Hum. tá? E lembre-se sempre assim, ó, a compostagem é uma explosão de vida, viu, gente? Ela é uma quantidade enorme de nutrientes, num processo muito dinâmico, muito rico. E a natureza é muito sábia em aproveitar isso aí o máximo possível. Então vai ter um avanço de fungos, bactérias, depois vem outros indivíduos e vai até chegar lá Micro-organismos. nos outros organismos tal, que vão consumindo cada fração ali, tá? Então, assim, não dá para evitar 100%, né? Ratos, roedores de um modo geral, né? Esses alimentos, ou essas sobras de alimentos que a gente coloca ali, elas não são, de um modo geral, não são muito atrativas para rato. Começa por aí, para roedores. Porque é um material molhado, mole, né? E rato, né, como é um roedor, ele Uhum. gosta de coisas duras, né? Eu já Sim. vi assim, local onde o pessoal deixa na garagem ali um pratinho né, do lado de fora de ração de gato e cachorro, e isso atrai muito mais rato do que qualquer compostagem, eu garanto para vocês, né? Então, se tiver problema, porque ó, aqui no meu quintal sempre tem camundongo, sempre tem. Aqui no sul do Brasil, né, toda essa área aqui do Planalto Sul catarinense aqui, nós temos 2 camundonguinhos, que são 2 espécies desse tamanhozinho assim, ó, um rabo assim mais comprido do que Uhum. eles. Uhum. Eles são nativos, eles são protegidos por lei, né? Não tem como evitar a presença dele. Meus gatos aqui, de vez em quando, aparecem com um aí na boca, sabe? Não Claro. passa uma É que semana, faz duas, parte aí do processo, né? Eu também faz vejo parte, mesmo. né?
Lá no E, projeto que eu tava no bosque, era exatamente isso. Eu via lagarto mexendo na compostagem, eu via também outros animais e aí fuçando junto, só que faz parte do de noite, processo. né, vem esses graxainhos, esses bichos aí, nossa, Sim, tem todos eles. É comida. Se você quiser evitar isso, você pode trabalhar com algo que está se popularizando muito, que a gente chama de pré-compostagem. Então você não coloca agora a tua sobra orgânica, não coloque lá no canteiro. Você tem um balde em casa, né, onde você coloca o material e mistura, né, com a compostagem em andamento. E vamos dizer, você fica ali, coloca as sobras da tua casa durante uma semana ali dentro. E todo dia mexe. Ali tem que mexer, porque balde é de plástico e quase não entra oxigênio. Então tem que mexer bastante. Mexe no mínimo uma vez por semana. Aí, vamos dizer, você fez isso, começou no domingo e encerrou no sábado. Aí, no outro sábado, 7 dias depois, você mexe todo dia, mas não coloca mais. Agora, você pega esse balde e coloca lá para fazer o método Lages, entendeu? Vai estar tudo uhum, preto. Vai estar assim, não vai, né, com 7 dias, não vai ter mais nada ali que atraia rato. A gente fez isso por causa, principalmente, de cachorro, começou essa conversa, né? Então, se você aqui eu tenho coloca o esse material problema. é. Nossa, aqui no começo do nosso projeto, aqui, Érica, era impressionante a quantidade de cachorro dentro das escolas. Assim, impressionante, sabe? E aí a gente começou a bolar algumas coisas e essa foi uma delas, né? Isso aí até, agora nós estamos começando a conversar sobre isso, de você começar a fazer isso em apartamento. Então, num condomínio, né? Então, ao invés de você levar para algum local o lixo orgânico, você não leva. Você leva um material que já está oxigenado, que você está compostando, e a hora que você virar isso no chão, você deixa ali alguns dias já ou planta no dia seguinte, entendeu? Nossa, Então toda essa sensacional. logística de volume, de container, e tal, isso aí, ó, desaparece tudo, sabe? Se as Sim. pessoas aprenderem a fazer, ó, gente, uma pré-compostagem assim, ó, é 7 dias enchendo um balde e 7 dias mexendo nele. Então, com dois, né, você fecha o ciclo. Enquanto um você está enchendo, o outro você está só mexendo, né? Então, cada sábado você esvazia um, né, e começa outro, entendeu? Muito Tem simples. uma pergunta E aqui que. isso Pode elimina falar. completamente qualquer animal que vai se alimentar, que não seja da compostagem. Elimina É, rato, elimina gambá, tudo isso aí que atrair, aí, eles desaparecem. com a pré-compostagem. Eu ia te perguntar porque tem uma pergunta aqui que é exatamente sobre isso. Ó, plantar direto no vaso compostor. É necessário primeiro equilibrar o pH desse composto? Qual o procedimento? Pois plantei direto e a planta não foi bem. O vaso compostor, ele foi inventado aqui em casa, né? Não sei se o pessoal sabe, né? Não Ele é sei. uma, ele foi criado aqui em casa, né? Deixa eu contar a história um pouquinho do vaso compostor. Conta. O presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, né? Lá em 2018, ele me ligou um dia e disse: "Ó, Germano, tem que fazer um método de compostagem aí dentro de garrafa PET. Essas garrafas maiores de 3 litros, para o pessoal aí, a gente está com um trabalho no pessoal das favelas lá no Rio de Janeiro. E aí tem que ser em cima da laje. E garrafa PET todo mundo tem, é uma coisa fácil de fazer. Isso já fez dentro de garrafa PET? Não, mas eu posso fazer, né? E eu até disse para ele, não, mas eu prefiro fazer num balde grande, e aí eu coloco um composto melhor dentro da garrafa PET, depois de 20, 30 dias, né? Uhum. E ele disse, não, tem que ser dentro da garrafa PET. Eu já estava sacando o negócio do vaso compostor, né? Então tá. Aí eu fiz e o resultado foi muito rápido, porque a garrafa é desse diâmetro assim, né? Menos assim, né? Aham, Dessa aham. altura. Ela tem 27 centímetros, né? E, e aí fazendo furos grandes nela, a oxigenação é muito rápida, porque é um diâmetro muito pequeno, né? Eu nunca tinha Sim. pensado. Então o Sim, processo é sim. extremamente rápido. Aí eu fiz, né? Gravei um vídeo para ele, né? De como tem que fazer, de não fazer furo embaixo, fazer furo do lado para não desidratar o sistema, tal. E no ano seguinte, apareceu o vaso compostor, né? Daí foi toda aquela viralizou na internet, e tal. Hoje já fizeram a conta, acho que 2, 3 milhões de pessoas já Não, viram ou assistiram todo alguma mundo coisa sobre conhece. vaso compostor. Sensacional. Mas, assim como o nosso método no solo, né? Ele é uma compostagem, é um composto imaturo, né? Imaturo. Então, assim, ó, o composto imaturo, se você. Agora eu vou falar um pouquinho da teoria, né? Da técnica da compostagem. Se você Aham. acessar, pegar um livro lá, você vai ver assim, ó, o pH, a acidez, né, o nível de acidez de um composto. Né? Ele começa com bastante ácido, com pH baixo, né? E com o tempo, quando ele vai passando, né, por todas as fases dele, lá depois de várias semanas,
ele aumenta o pH, ele fica mais próximo da Hum. neutralidade. Então, esse composto que você tem em casa, ele deve ter um pH baixo. E isso não é bom, né, Érica? Né? Tu sabe muito bem, Não, isso não é bom para a não. maioria das plantas, né? E Sim. também, né, às vezes ele tem muito, muito carbono, porque as pessoas, para não dar cheiro, não dar problema, elas colocam às vezes muita Um monte de manabara, muita material seco. serragem, né? Sim. É. Então, assim, ó, o que, que eu aconselho, né? Pega o vaso compostor, esvazia ele, põe num balde maior que você possa mexer, que o vaso compostor o pessoal faz em 5 litros. Pega um balde de pelo menos 10. Põe mais algumas coisas ali durante alguns dias, as cascas, coisas que tem em casa aí, picota elas pequenininha que vai mais rápido, vai mexendo, tá? E põe um pouquinho, se você tiver, de calcário. Calcário custa R$ 1 o quilo na agropecuária. Né? Sim. Mas assim, ó, para um vaso compostor, tu põe uma colherzinha de café pequenininha assim. Ou se tu tiver em casa cinza, a churrasqueira, né? Se põe um pouquinho também, dá uma mexida, tal, que você vai ver que ele melhora, tá? Ele vai ficar mais, ele vai subir um pouco o pH dele, aí você consegue cultivar. Mas é um problema muito comum, viu? Esse vaso compostor, ele realmente precisa de uma complementação e muita gente está fazendo isso. Depois que está com a aparência pronta, vira ele numa caixa em algum outro lugar, vira 2, 3 que você está fazendo, né? Aí põe mais algumas sobras lá, espera mais um tempo. Tem gente até que já tem um local que tem minhoca, já bota umas minhocas ali e deixa um mês ali. Deixa um mês ali, vai, põe uma casquinha disso, daquilo, só para alimentar as Mexe um minhocas. pouquinho. Mexe um pouquinho, aí depois desse mês ali, ó, você coloca de volta nos vasos, você vai ver a diferença que é. Mas é uma diferença enorme, tá? Que É, é, máximo. é porque, ó, voltando ao que eu falei antes, né? A prioridade da nossa compostagem é acabar com o lixo orgânico de uma forma muito rápida, simples, barata, que todo mundo entenda, né? E aí, mas quando você faz sobre o solo, você tem o solo ali para amenizar as coisas, né? As raízes também chegam no solo, entendeu? No vaso Sim. compostor não é só a compostagem, né? Daí a coisa é um pouquinho É, diferente. exato. Mas Tem, pode divulgar essa informação que o vaso compostor realmente ele precisa de um pouquinho de complementação. Mas tem algumas plantas que se desenvolvem muito bem ali, né? com Não certeza. são todas que É, têm não, eu problema, né? achei, eu achei super interessante isso mesmo, de equilibrar com um pouco de calcário, um pouco de cinza, sensacional. Super, super rápido e eficiente, né, essa solução do É o que a pH. gente tem na cidade, né, Érica? É fácil, né, de Claro. conseguir isso aí. Tem uma outra pessoa perguntando sobre os bichos, mas a gente já respondeu. Tem uma dúvida. Eu coloco direto as cascas de batata, cenoura, beterraba, banana, de tudo, na verdade, e já coloco direto nas plantas. Isso é o correto ou tem que passar por algum processo? Então, gente, era isso que a gente estava Não, falando. você até pode, mas é em quantidades pequenas, tá? Tipo assim, você tem um vaso, um canteiro mesmo, né? E você tem aquele espaço lá entre duas hortaliças, assim, de uns 20, 30 centímetros. Você pode colocar ali uma casca de banana, uma casca de laranja, ela vai se decompor, vai fazer parte, assim como se fosse uma palha, né? A gente coloca muita palha, Claro. graminha cortada, né? Você pode colocar também, mas não pode exagerar muito, né? E também é bom Agora, cobrir, né? Não deixar só a casca ali. É legal é, você colocar um outro porque vai material em encher cima. daquelas mosquinhas, né? Das, ó, aí Exato. isso vai encher. Se E vai você demorar deixar ela mais ali. tempo. Sim, vai demorar mais tempo Vai, para se vai. decompor. Ó, qualquer coisa que você fizer num balde, você mexer durante 10 dias, der uma misturada, ó, já muda completamente de figura. Porque já tem todo um processo biológico em andamento ali, né? Então, ainda mais se você já tiver um material mais velho para misturar com mais novo, nossa, vai direto, né? É Mas dá para bem isso. colocar assim. Eu já fiz isso várias vezes, não tem problema não. Sim, e até em vasos, né? A gente fala do canteiro, mas em vasos também dá para fazer isso. É que o que você faz é colocar pedaços pequenininhos desse material, as cascas de Uhum. batata, enfim, em contato com a terra e cobrir. Pronto, vai se Sim. decompor, vai funcionar. Tem uma pergunta também que eu recebo muito que um Mori, não sei qual é o nome do arroba aqui, mas perguntou sobre os dejetos de cocô do cachorro. Como é que ele faz compostagem? Eu acho que você tem um vídeo sobre isso. Muito bom, Tem. não tem? Eu lembro, eu É o vi nosso, já. é o nosso vídeo mais acessado, viu, Érica? Porque os nossos vídeos aí tem 3, 4, 5 mil visualizações. Esse aí deve estar com uns 30, 40 mil. Não É chega nem que. perto dos vídeos da Érica, não. Mas, Não, vamos porque a usar gente esse acabou espaço para entrando isso. numa outra área, né, que são os pets aí, né? E a gente fez. E tomando cuidado de não usar para hortaliça, né, na área onde você vai usar ele, você pode acessar lá. Você põe lá, lá no YouTube, põe lá método laje de compostagem, põe cocôs de pets, dejetos, acho que não está como cocô, está como dejetos. Você vai Aham. ver lá, tranquilamente. Ou me manda uma mensagem que eu te passo o vídeo aí, você vai ver.
dá uma explicação boa, um vídeo de 11 minutos. A gente fez ele, a gente produziu ele em balde dentro de casa. Eu fiz assim como se eu morasse em apartamento, viu, Érico? Né? Porque, né, É a o indivíduo que realidade, tem um né? De cachorro muitas ainda tinha a pessoas. realidade. Então, para fazer dentro de casa, né? Tem uns macetes lá muito importantes para não dar cheiro, e não dá cheiro se você fizer direitinho, não dá cheiro, não dá inseto, não dá nada. Se você fizer direitinho, gente, é mais fácil do que compostar a sobra orgânica da cozinha. Porque o Nossa. cocô ele é seco, ele não tem água, entendeu? Então Aham. é muito simples, gente. É muito simples de. Aí você põe num canteiro onde vai ter flores, ou. Né, você pode até botar num canteiro onde você vai colher lá um milho verde, um pimentão, um tomate, até poderia, né? Mas a gente não Por aconselha, causa das né? bactérias do cocô de É, cachorro? é. Né? Se Entendi. bem que a bactéria não vai chegar na hortaliça, no fruto e Sim. tal, mas a gente pede para Evita. deixa lá o primeiro cultivo, né? Aí o segundo você pode, depois de meses, né? Aí o material já se decompôs bastante, aí não tem mais problema, né? Ai, tem uma pessoa aqui perguntando uma coisa que eu sei a resposta, mas é que é tão bonito. Tá perguntando o Rodolfo, perguntando sobre é normal nesse método as sementes de culturas começarem a brotar. Ah, sim. Sensacional, né? Começa a nascer coisas, né? E as pessoas estão deixando. Ó, aqui em Lages, o Exato. pessoal, assim, muito, né? O que mais aparece é tomatinho, né? Meu Deus, como aparece tomate, né? Sim, muito. E batata Impressionante. doce. Batata doce, então, batata doce agora o pessoal pegou aqui, porque a gente tem muita escola assim que não tem ninguém para fazer manutenção, né? E então aquilo costuma encher de capim e tal. Quando você planta um canteiro de batata doce, você deixa durante o verão lá, mas mata tudo. A batata doce é um exterminador de ervas que estão mudando o Com pessoal certeza. E lá. cresce no sol, na sombra, em qualquer lugar. Vai embora, batata doce vai embora. E na que mais nasce, às vezes nasce uma melancia. Nossa, a gente já colheu muita melancia na escola aqui que ninguém plantou, né? Mamão, Nossa. infelizmente, nasce aos montes, mas a gente não colhe, né? Porque chega no inverno morre tudo, né? Essa é a tristeza aqui de alguns lugares do sul, né, Érica? Você que já morou aqui sabe disso, Sei, né? sei. Fugir um pouco do frio aqui. Aqui vai, não pega geada. Tô lendo aqui, ver se tem alguma pergunta Pois é, interessante. você dá uma floresta, né, Érica? Sim. Você sabe como é que nasceu o método Lages? Não sei se eu A sei. história do. Eu acho Eu que eu acho não que não, sei. porque, Eu acho que eu não porque assim, sei. ó, ele, ele não foi formulado, eu não formulei ele a partir de outras compostagens. Eu formulei ele, ele começou a nascer, eu digo assim, ó, lá em 1994, tá? Quando eu conheci o Ernest Goethe, né? Lá em Curitiba. Ele fez uma palestra, eu estudava nessa época lá em Curitiba, e eu fui lá assistir ele, né? Os caras disseram, tem um maluco aí da Suíça aí que está fazendo tal coisa, vou lá ver, né? Claro. E dali em diante a minha vida mudou, né? Os conceitos assim agronômicos que eu tinha mudou tudo, né? E eu comecei a trabalhar direto com esse negócio de canteiros com grande quantidade de material orgânico sobre o solo. Tá? E aqui na nossa região, né, tu sabe, né, Erika, que é um dos centros madeireiros aqui do Brasil, aqui em Lages, né? Então tinha, né? Ainda tem, mas tinha muita serragem, maravilha, sobrando assim uns montes, velha inclusive, já em decomposição, né? Eu comecei a pegar esse material e cultivar em cima, sabe? Nossa. Até porque eu vi um agricultor aqui uma vez produzindo em cima de uma laje de pedra, do lado da casa dele, que tinha um solo assim de uns 5 centímetros. Ele colocava uns 20 centímetros ali de serragem, botava um pouco de calcário, porque ela é muito ácida, e plantava em cima, tubava no meio da serragem, sabe? Canteiro de serragem pura. Que Eu comecei a loucura que fazer é, essas né? brincadeiras, sabe? Aham. E aí, no meio, eu comecei a colocar, coloquei de tudo, botava esterco para adubar, botava o que tinha, né? Misturava, né? Comecei a triturar galho, folha, né? Com essas maquininhas elétricas aí, e fazia de tudo, e Triturador. dava certo, dava muito certo, né? E aí, uma hora, eu comecei a usar o lixo orgânico, botar no meio. E, nossa, super arejado, né? Sobre o solo, assim, com muito carbono, né? Aí acabou virando um método de compostagem, né? Porque eu já fazia alguma coisa assim em casa, mas não com tanto carbono, né? Porque a gente até nem tinha, né? Em casa, isso tudo. E eu sei que nessa brincadeira aí, ó, resumindo aí, passaram-se aí uns 15 anos, mais ou menos, até nasceu o método Laje, mais ou menos, isso foi lá em 2009, 2010, aqui no fundo da minha casa, em cima de uma jardineira, que daí eu comecei a tirar fotos, sistematizei. A hora que você tira a foto, começa a apresentar, daí pronto, a coisa vai embora, né?
e aí começou a divulgar. Mas, claro, hoje ele é uma, né, para quem estuda um pouquinho de compostagem, né, ele tem a aparência de uma compostagem laminar, né? Ele é uma variação de uma compostagem laminar, mas ele Sim. não nasceu a partir de uma compostagem, né? Eu fui conhecer a compostagem laminar depois que eu já tinha criado esse negócio aí, né? E Que nasceu a massa. partir do... E por que que eu botava esse monte de material sobre o solo? Porque eu vi que nas escolas, assim, ó, se a gente buscasse um caminhão de serragem velha e deixasse lá e começasse a botar isso nos canteiros, a gente não precisava mais capinar, virar a terra, entendeu? Claro. Era em cima do trabalho, do menor esforço. Porque uma escola não adianta, é ambiente urbano, né? As pessoas não são agricultores, não são jardineiros, né? Não vou ficar E, capinando, né? então, e aí que veio, depois que apareceu, né, contando as histórias aí do preguiçoso, né, da horta do preguiçoso. E aí a gente fez uma horta inteira, e a pessoa que você economizou 70, 80% do trabalho, né? Então Claro. nasceu disso, né? E juntando com lixo, ainda que é um problema sério, aí a gente resolveu dois problemas de uma vez só, né? Nossa, é por isso que eu me encantei por isso, porque é muito inspirado mesmo em como fecha o ciclo, aumenta a abundância das coisas, porque você ainda aproveita esse resíduo que iria fora, esse resto que iria fora, essas sobras, você nutre as plantas e você tem menos trabalho por isso. Tipo, é muita recompensa para pouco trabalho, sabe? Sim. É O sensacional. nosso método, assim, se tu tiver um quadradinho em casa aí de 1 metro, 2 metros quadrados, tu não precisa mais disso aí para botar todo o teu lixo pro resto da vida, né? Você vai, assim, gastar o quê? 3 minutos para fazer isso, né? Por dia. Aliás, nem precisa ser todo dia. É, Teu baldinho não encheu, tem pouca coisa, vai, deixa acumular 2 dias e vai. Então, a cada 2 dias, você gastar 3 minutos. Eu digo assim que a compostagem, hoje a gente considera como uma consequência do ato de se alimentar, né? Você sim, leva aí 1 hora e meia, mais ou menos, para fazer uma boa comida, né, na cozinha. Você se alimenta com calma ali, com 30 minutos, né? E mais 5 minutos, tá assim, ó, com muita sobra de tempo, né? Você composta tudo aquilo que com você certeza. produziu durante o dia, entendeu? Claro. Dá muito menos trabalho do que lavar a louça. Com certeza. Nem se Não, come, e ainda mais que né? você produz o adubo, né? É sensacional isso. Você produz o próprio adubo. Que você pode adubar qualquer planta. Às vezes as pessoas me falam que Sim. produzem muito adubo em casa, moram em apartamento, nem tem planta para isso. Leva num parque, sabe? Dá para vizinho, fornece para outra pessoa. A abundância de que isso gera, né? Tipo, tem um monte Uhum. de material, esse resto que acaba virando adubo. Acho simplesmente Isso, sensacional. isso agora, viu, Érica? Nós estamos trabalhando com os nossos alunos bastante. É um negócio que eu demorei assim para identificar bem isso, sabe? Mas o adubo orgânico composto, num projeto como o nosso, ele é considerado um problema. Porque, assim, ó, aqui na minha cidade, né, aqui em Lages, a gente fez uns levantamentos aí, eu calculo que mais ou menos uns 15% da população põe a mão na massa para ter uma horta, um jardim, sabe? Uhum. Então, esse pessoal geralmente usa, né, as sobras orgânicas como adubo de alguma forma, né? Ou faz uma Sim. compostagem, ou enterra lá no meio das plantas, tal, mas usa, né? Então, o nosso projeto todo tem que ser voltado para os outros 85%, né? E nessas pessoas, se eu chegar e fazer o que todo tutorial já fala no primeiro minuto, você vai produzir um ótimo adubo de excelente qualidade. Se eu disser isso, eu tiver 20 pessoas na minha frente, 10 já não vão se interessar muito. Porque Por não incrível que vão pareça, usar. é verdade isso. Então, assim, ó, na realidade, o nosso método, dos vários objetivos dele, um deles é esse. É que você não existe o adubo assim como um processo da compostagem. Ele está ali, ele vai desaparecer, porque a gente faz, né, naquela altura, né, de uns 20 a 30 centímetros, aí planta lá uma alface, uma rúcula, uma beterraba, depois de uns 2, 3 cultivos, dependendo do que você colocou lá, ele está assim, ó, dessa alturinha. Aí a gente começa tudo de novo, então ele Exato. desaparece. Ele vira matéria orgânica do solo e gás carbônico, né? Volta para a atmosfera para entrar de novo na fotossíntese, né? Então, Sensacional. quando a gente fez isso aí se encaixou muito bem com o indivíduo urbano. Eu, uma vez, numa reunião, eu falei isso, né? Que o composto era um problema para a maioria dos indivíduos urbanos. Então, se você quer fazer um projeto para eliminar a geração de lixo orgânico em ambiente urbano, você não pode dar prioridade para a produção de um composto. Essa coisa tem que desaparecer. O pessoal que está fazendo embalde, isso eu trabalho muito com meus alunos, né? Todo aluno que passa na minha turma, né, ele tem que fazer um balde de compostagem durante o semestre, né? E a gente tem uma salinha do lado da minha só para isso.
né? Então, cada um tem seu balde lá, eles trazem de casa e ficam ali durante o semestre fazendo isso aí, né? E, e eu vejo assim que eles... Aí enche o primeiro balde. Aí eles perguntam, professor, o senhor não quer o adubo levar ele para a horta? Não. E a gente tem espaço de sobra na universidade, era só ir no primeiro canteiro largar, né? Porque já é Sim. uma pré-compostagem, tudo preto, assim, né? E eu disse, não, você vai tirar uma foto desse balde aqui, desse material, você vai botar na tua rede social, lá no Instagram, no Facebook, onde for, diz, ó, tô doando 8 quilos de composto que eu produzi no balde. Né? Vem, quem interessados, vem aqui na minha casa pegar, né? Sabe, aquela rede assim que tem pessoas próximas de onde você mora, né? Família e outros assim, né? Vizinhos, né? Condomínios, sabe? Porque nós temos que criar isso aí no ambiente urbano, Eric. Nós temos Sim. que todo mundo começar a compostar e algumas pessoas vão ter que começar a consumir, porque no balde ele não desaparece, né? Na terra ele Pois é. desaparece, mas no Pois balde é. não. Então, nós temos que criar esse ciclo da matéria orgânica entre os cidadãos de uma cidade, né? O meu vizinho composta e eu tenho um quintalzinho lá, mas ele não quer usar. Aí ele me cede esse material toda vez que ele tem. É Tá? isso. Então, se Claro. cada uma pessoa, cada uma residência em 8, 9 ou 10 receber, nós acabamos com o lixo orgânico desse país. Exato. Sem botar dentro de nenhum caminhão. Exato. E ainda é um trabalho que acontece em comunidade, porque essas pessoas que geram no apartamento, dentro dos baldinhos, não sabem o que fazer com esse resíduo, acabam colaborando com pessoas que têm pátios ou simplesmente Sim. espaços baldios, terrenos baldios, onde pode produzir hortas nesses espaços. Então aproveita os Isso mesmo. espaços. Uhum. Então acaba que todos os efeitos colaterais disso são muito bons também. Sim, Tem né? uma, E é por isso que a gente chegou em 21% só de lixo orgânico lá no aterro sanitário, né? Com certeza. Tem várias pessoas perguntando sobre o balde não ser coberto, ele não ser tampado. E por que que não precisa ser tampado? Para entrar ar, né, gente? Compostagem, pessoal, de qualquer tipo, tem que ter muito oxigênio, né? Então, se você fechar, ela vai começar muito rapidamente. Ó, no dia seguinte já vai dar cheiro de azedo, né? Ou você põe uma tampa com furinhos bem pequenininhos para não entrar insetos, mas tem bastante furo, sabe? Ou põe uma telinha, assim, de um filozinho, uma coisa assim, sabe? Mas tem que entrar ar. E, como eu falei antes, num balde, no mínimo uma vez por dia, você pega a tua pazinha lá e mexe até o fundo, revira aquilo tudo, porque não tem... No solo tem entrar até alguma coisa, até pela terra, por baixo, né? Pelos lados, por cima. Mas num balde, numa caixa, não, né? Plástico, né, gente? Não passa oxigênio, né? Então tem que forçar essa entrada de ar ali dentro, né? Mas é uma Com vez por certeza. dia. Eu tenho um balde Sim. desse no armário, dentro da minha sala na universidade. Está lá no armário. A hora que vem um aluno lá com a cuia de chimarrão, já vira ali a erva que usou, a secretária do nosso departamento sempre tem um lanchinho, que ela comeu uma fruta, um chazinho, sabe? Aquele sachêzinho de Sim, chá. sim. Vai tudo pro meu balde. Ela chega lá, já joga ali, já sabe, assim, ó. Então, esse tipo de coisa tem que começar a ocorrer com frequência em tudo que é lugar. A hora que meu balde enche, eu ofereço para alguém, ó, quem é que quer levar? Aí, né, vai embora. Claro. É que é isso, para as bactérias e os outros seres decompositores existirem, precisa de que a terra, de que esse composto seja aeróbico, que tenha ar na sua Sim. composição, né? Uhum. Muitas pessoas estão perguntando também sobre minhocas. Qual a importância delas nesse processo? A diferença entre as minhocas? Elas precisam estar? Eu sei a resposta, mas gostaria que você Não, falasse sobre. o nosso processo, assim, ó, ele é bastante curto, como eu falei para vocês, né? Quanto mais curto, melhor para nós, porque assim, ó, quem fez rapidamente percebe que aquilo não é mais lixo, daí a pessoa vai fazer outra coisa, entendeu? Já vai compostar em uma outra área mais adiante ali no canteiro, né? Então é importante a pessoa se livrar disso. E com esse ritmo não é muito positivo para minhocas, né? A minhoca, o que você precisa? Se você quiser um bom composto, você no mesmo lugar vai colocando as tuas sobras orgânicas, vai misturando, colocando, vai cobrindo com uma palha, uma graminha, dá uma mexida de leve de vez em quando, porque a minhoca não gosta que agite muitas coisas, né? E elas vão fazendo humus ali, né? Então, depois de alguns meses, você está com adubo de excelente qualidade, né? O nosso sistema, ele aparece minhoca, mas nem se compara com outros sistemas como verme e compostagem, né? E também por quê, gente? Porque nós colocamos tudo, né? Então, assim, esses dias ali, um laboratório ali estava fazendo um trabalho com laranja, né? E aí sobrou lá, acho que uns 10, 20
quilos de casca de laranja, né? E aí um aluno já pegou, não, professor, eu vou levar isso aí para, né? Levou ali para nossa compostagem e já botou lá, né? Então, imagina, 10 quilos de citros, né? Pode ter certeza que se as minhocas que estavam ali embaixo já correram tudo e Vazaram. ficaram meio, né? E vão ficar ali uma semana, 10 dias, até que ela começar a ficar melada, aquela coisa, aí a minhoca volta, entendeu? E até com carne é isso. Se você botar É. ossos, que tem resto de carne, gordura, Sal. produtos lácteos, né? Assim, às vezes um queijo que passou, tal, o pessoal coloca ali. Então isso tem tudo uma reação muito forte, né? Então as Sim, minhocas caem fora, deixa para os fungos e as bactérias, né? E aí exato. depois elas voltam. Então, nessa dinâmica do nosso canteiro, as minhocas têm uma participação relativamente baixa. E por que que a gente não trabalha com minhocários, né? Porque justamente a minhoca é muito seletiva, né? Se você começar a colocar, né, todas as sobras orgânicas, que é o que a gente faz, que é a nossa prioridade, as minhocas vão fugir, elas vão desaparecer do teu minhocário, sabe? Não tem como fazer isso, né? Então, a minhoca é bastante seletiva. Hoje em dia, quem trabalha para usar toda a sobra orgânica de uma casa no minhocário, faz o que eu acabei de falar agora há pouco, a pré-compostagem. Tem um baldinho aqui, sem minhocas, né? Que você põe ali, deixa uma semana, né? Fica tudo meio. Começou a ficar preto, melado e tal. Você já não começa a ver o que é casca e tal. Aí você joga no minhocário, as minhocas vão É utilizar isso. esse material todo, né? Sim. É Então isso, tipo, então a uma, minhoca uma- não virou prioridade para nós aí no processo, né? É que é natural isso, né? Porque esse material que não está decomposto precisa desses bactérias, desses fungos começando esse processo para ter bem molinho para essas minhocas, né? É o próximo Isso. estágio. Então, é isso. Isso a gente vê muito nas caixas compostoras, aquelas divididas em caixinhas, em 3 andares, que as minhocas elas não estão lá em cima, estão no do meio, já mais decomposta. Eu participo de vários grupos aí de compostagem, né? E então, grupo de atividade, assim, né? Muita dúvida, né? Então, assim, ó, de cada 10 dúvidas que aparece lá, 9 é sobre minhoca. Ah, deu tal É, problema no meu minhocário. Deu isso, as minhocas fugiram, sumiram as minhocas, morreram, sabe? E sim. no nosso método, não. Ah, você mete a passezinha lá e... Quando as pessoas me perguntam assim, eu quero fazer compostagem. Aí a primeira pergunta que eu faço assim, tu quer um composto bom, de alta qualidade? Você é daquele assim que tem vasinhos de flores, né, uma varanda cheia de... Né? Esse é o indivíduo que vai para verme compostagem, para usar minhocas. Porque esse precisa de um composto de boa qualidade, senão não vai crescer direito, né? Sim. A gente vai um pouco naquela conversa ali do vaso compostor, né, que a gente falou agora há pouco, que não tem como você fazer um bom adubo, um bom composto com 15, 20 dias, né? Ele tem muitas limitações, né? Agora, se você der mais tempo, botar numa caixa maior, continuar colocando uns restinhos, umas cascas ali, né? Já colocar, quem sabe, umas minhoquinhas, aí a coisa É muda um pouco completamente a de um outro figura, né? composto já decomposto, um Isso, pouquinho. aham. Que já vem umas minhocas junto, né? Aí a coisa melhora muito, né? Então tem Sim. assim, assim, ó, felizmente a natureza te dá assim um rol de opções na compostagem que é enorme, é enorme. Essa compostagem que eu faço aqui, que eu nem divulgo muito, viu, Érica? Eu tenho duas composteiras daquela de tela de alambrado, né, de tela de arame, que eu acho que é chamada composteira da Nova Zelândia, eu conheço, né? Ah, não sei se Aquilo qual o nome. ali, eu pego uma tela de arame, aquela soldada bem reforçada, assim, de 1 metro de altura, e eu Sim. faço assim um cilindro com ela, assim, bem grande, de um Ah, metro de sim, sim, diâmetro, sim. né? Uhum. Então ela cabe ali uns 800 litros mais ou menos, sabe? Eu coloco em cima do tijolo, ela fica mais alta. E olha, aquela ali, ó, eu composto aqui todas as sobras orgânicas de um prédio aqui que moram 25 pessoas do lado da minha casa, Uau. né? E então a cada 3 semanas eu vou lá e pego uns 50 quilos, mais ou menos, Uau. 50, 60 quilos, tá? E tá dando uns 2.500 quilos por ano. Já estou indo para o segundo ano nisso aí, sabe? E então o que que eu faço? Tudo que é folha, galinho, fino que eu tenho, faço uma camada, aí uma camada fininha, outro, e só coloco. Não oxigênio, não faço nada, né? Aí chega lá em cima, tá, ele baixa, tal. Depois de uns 5 meses eu vou lá, tiro a tela, eu tenho lá Tá 500, pronto. 700 litros de composto, mas de primeira, assim, porque aí as minhocas, ele fica em termofilia em cima e embaixo vem as minhocas, sabe? Então ele tem as duas Ah, coisas assim que, nossa, é o melhor dos dois, sabe? Né? sensacional, realmente. Ah, eu até agora falei em termofilia, me lembrei do negócio, eu queria complementar aquela pergunta do Rodolfo lá, né? Um dos motivos pelo qual nós podemos assim nos dar o privilégio de não necessitar da termofilia
Porque a termofilia, dependendo do resíduo que você está trabalhando, né, Rodolfo, ela é extremamente importante, porque ela vai higienizar, né, o ambiente. Ela vai chegar lá em 60, 70 graus, às vezes, né? Então, ela vai higienizar o composto, né? Sim, Todo o realmente. nosso trabalho de compostagem a gente só faz com resíduo ou sobras, né? Resíduos orgânicos seguros. O que é um resíduo orgânico seguro? Aquele que você sabe 100% a origem dele. Hum, Então, assim, ó, em hipótese alguma, você vai usar a nossa metodologia aqui do nosso projeto, um caminhão que sai nas ruas aí pegando, né, uma coleta seletiva de orgânico. Nunca, nem pensar. Isso aí tem que ser termofilia das boas. Porque você não sabe o que vem ali, né? com certeza. Eu conheço prefeituras aí, eu já li vários trabalhos sobre isso, né? Porque, pensa bem, você passa em 100 casas, né? Pegando lá meio quilo, 1 quilinho, 2 quilos em cada uma, né? Aham. E o que acontece se uma casa jogar uma pilha lá do controle remoto, uma bateria do celular lá que não. Né? Pronto, vai contaminar Estraga todo, tudo. com chumbo, com cádmio, metal pesado, entendeu? Então a coleta seletiva é muito problemática. Então, assim, quando a gente tem um resíduo seguro, a gente não tem que misturar ele com outras coisas. Você, ou algum lugar muito próximo de você, gerador, tem que dar um jeito de compostar isso aí, da forma mais rápida e simples, para isso deixar de ser um lixo, sabe? Então, isso é muito, muito importante. A gente sempre bateu muito forte nisso, né? Com Tanto que certeza. a gente tem aí a maior redução registrada no país, né, de geração de lixo orgânico, e não fazemos coleta nenhuma. E a gente só trabalha com um resíduo seguro, né? Ou seja, o resíduo é teu, você tem que dar conta, né? Com certeza. Nossa, sensacional. Eu admiro demais esse projeto. Estou muito feliz que a gente tá tendo esse papo. Já tá fechando 1 hora de conversa. Nossa, que E rápido. muito, né? Também achei. E é isso. Na verdade, acho que a gente caminha para o encerramento. Eu queria muito agradecer por esse papo todo. Eu, toda vez que termino as conversas, eu fico impressionada. Eu tenho vontade de chamar semanalmente. Toda semana chamar de novo, porque são assuntos tão interessantes. E tem tanto assunto para ser visto dentro disso, né? Sim. Então, é isso. Eu só Érica, assim, agradecer ó, mesmo. se quiser fazer um próximo, a gente faz sobre a técnica que a gente faz com as crianças, né? Como é que as crianças levam isso para casa. Nossa, é uma coisa maravilhosa que a gente descobriu há pouco tempo aí, é muito bacana, muito bacana. A gente tem que escrever alguma coisa sobre isso. Tão legal Com que é essa descoberta certeza, que a com gente faz. certeza. Com certeza. Cada mês que passa, um semestre, a gente descobre uma coisa nova e o projeto está indo mais adiante, né? E vamos Sim, sim. montar um projeto aí na tua cidade aí, Érica. É, na minha Mobiliza cidade aí. ela é bem de interior, assim, então é bem. Todo mundo meio que. Eu vejo que as pessoas fazem esse processo naturalmente, sabe? É uma cidade que tem bastante consciência de todo o resíduo. Uhum. Tanto que, tipo, tanto o resíduo eletrônico como o resíduo seco, a Ah, reciclagem é que muito bom. forte. É, Uhum. realmente, na cidade em que eu tô, é uma cidade bem consciente mesmo, tenho um orgulho. Que E é legal. isso, eu vejo que já acontece. E, sinceramente, eu gosto muito de ter esse espaço online, porque eu sei que chega mais pessoas ainda. Não é uma coisa local. Claro que o trabalho local tem muita importância. O que você está desenvolvendo é o processo, é o exemplo, na verdade. Uhum. Então, eu gosto de ter esse espaço para chegar a mais pessoas, da gente poder Legal. compartilhar. E é isso. Beleza, E então. Muito é obrigado isso. pelo convite, né? Gente, Estamos aí quando precisar da gente. com E se certeza. quiser divulgar meu WhatsApp aí, fica à vontade, não tem problema não, Tá. viu? Beleza, eu vou deixar junto com essa live na descrição. E, gente, sigam a página Lixo Orgânico Zero. Muito obrigada a todo mundo que participou. Vai ficar salva essa live. Muito obrigada, Germano. Muito obrigada por Valeu, aceitar o Érica. Eu que convite. Foi agradeço. muito bom. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Foi um prazer. Obrigadão. Valeu, Boa gente. noite. Tchau.